Salve, salve, rapaziada. Eu preciso da ajuda de vocês porque esse vídeo tem sim que chegar aos olhos de Carlo Ancelotti, porque essa aqui deve ser sim a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026 da FIFA. Pensando não só na experiência, mas também em um grupo competitivo para poder disputar a Copa. Então, vamos lá, que aí nós vamos conversar a respeito dessa convocação aqui. Então vamos lá, rapaziada. Eu trouxe aqui o máximo de nomes plausíveis para que fossem levados para a Copa e nós vamos destrinchar aqui nome a nome, passando por eles em ordem alfabética. O Alan Patrick ele teve um excelente início de 2025, um primeiro trimestre excelente e um segundo trimestre que foi espetacular, né? Ele foi durante algum momento ali para a páreo com o Arrascaeta em gols e assistências, mas hoje ele não merece convocação para a seleção brasileira. O Alexandro, ele tem sido um jogador cada vez menos frequente no próprio elenco do Flamengo. Então hoje, talvez ele mereça convocação, mas muito mais por liderança e por ter bastante experiência. Apesar de eu não gostar muito desse tipo de convocação, que diz respeito ao grupo, para não e fazer a gestão desse elenco, eu não sou muito a favor. O Alexandro, zagueiro Alexandro, merece convocação. Isso aqui, com certeza, ele merece convocação. Pelo que ele vem fazendo, um zagueiro canhoto, um zagueiro rápido, é um zagueiro moderno, né, aos moldes que o novo futebol exige. Então eu acho que é muito bom sim contar com um cara desse. O Alisson, velho, ele merece ser convocado, mas ele tem demonstrado muito declínio na carreira. Claro, ele continua sendo o titular absoluto e inquestionável do Liverpool. Mas quem está acompanhando aí o futebol, até nos últimos jogos, tem visto que ele tem mostrado que já não vem sendo mais aquele, por exemplo, o Alisson de 2021, o Alisson da Copa América, já não é mais aquele. Claro, os anos vão se passando e o tempo é inevitável, mas vou botar ele aqui como merece convocação. Eu vou colocar logo ele aqui na reserva. Qualquer coisa a gente sobe ele e coloca ele como titular. Alan do Palmeiras. Eu acho que ele merece convocação. Talvez, mas aqui eu tô dizendo também que é uma convocação para testes. Então eu vou colocar ele como não merece, mas é um cara assim que deve ser testado na seleção. Eu acredito que tem espaço e merece demais. Porque é um cara jovem, é um cara para futuro, é um cara que vai estar com certeza nos ciclos pós-Copa, mas pensando bem, pensando em Copa do Mundo, talvez agora não seja o momento de ser testado, já que não vai estar sendo maturado para jogar uma Copa do Mundo. André. Cara, o André perdeu muito espaço na seleção brasileira. Ele perdeu muito espaço porque ele não vem sendo mais tão impactante, ao menos no que diz respeito a números frios. Ele não vem fazendo uma boa temporada. Segue sendo um jogador importante para sua equipe, mas perdeu espaço também. Então hoje eu vejo ele como um cara que não merece convocação. Esse cara é outro também que saiu do Aston Villa e não, ele não jogava no Aston Villa. O Andreas Pereira, quando ele chega no Palmeiras, ele perde muito da sua capacidade criativa e começa a jogar muito mais como um cara de combate. Então, no meu critério hoje, eu vejo o Andreas Pereira como um cara que não merece convocação, apesar de achar sim que ele pode ser convocado, caso ele faça um primeiro trimestre aí agora. Ele tem mais alguns jogos para poder mostrar que ainda é um dos jogadores que mais criava chances até na metade do ano passado, onde ele era ali sim inquestionável nas convocações, mas hoje ele não merece convocação. Andrei Santos do Chelsea é um ótimo jogador, cria da base do Vasco, mas não tem espaço no Chelsea.
hoje, e talvez se ele buscasse nessa janela, que já está encerrando, já está fechando, um empréstimo para ter mais espaço, eu acredito que uma minutagem maior, tendo um papel mais importante, eu acho que ele poderia sim ser convocado, mas hoje ele também não merece convocação. Antony, o Antony se reencontrou com o futebol, o grande futebol do Antony, aquilo que a gente começava a projetar lá desde a época do Ajax, que foi para o Manchester United, não se mostrou, né, aquilo que a gente esperava. Hoje no Betis é um outro jogador, um jogador agudo, um jogador que participa muito da criação, muito do que o time constrói passa por ele. Então hoje ele com certeza merece convocação. E eu vou colocar ele aqui até como reserva. O Arthur, eu torci muito para ele nessa volta ao Grêmio, para que ele encontrasse o bom futebol e talvez agora no início do Brasileiro ele mostre que mereça a convocação, mas hoje também ele não merece convocação. Vamos lá, Bento. O Bento, ele estava procurando até outro time para conseguir ter mais espaço, um time que ele conseguisse ter mais visibilidade, mas hoje eu não vejo o Bento como unanimidade na seleção brasileira, mas ainda assim merece convocação porque ele vai ser eu acredito que ele vem com potencial e já é um cara pronto para estar no grupo da seleção brasileira. Então eu acho que hoje ele merece sim convocação, como também o Brazão também merece convocação. Eu colocaria até, na verdade, nessa ordem aqui. Talvez aqui eu acho que tá interessante. O Alisson como titular para essa Copa, porque já tá mais pronto, é um cara que já tá mais do que testado, ao menos na seleção, não teve, né, grandes erros, falhas cruciais, então não é o momento de talvez passar o bastão para outro. Então vamos para mais um aqui. Bremer, eu sou muito fã do futebol do zagueiro Bremer. Época de Juventus, eu acho que houve momentos em que ele deveria ser convocado, inquestionavelmente, mas hoje eu contesto a convocação dele. Porque ele já não é mais a mesma unanimidade, já não vem sendo mais o zagueiro dominante que era. Então, hoje eu coloco como não merece convocação. Apesar de me doer muito ter que colocar ele aqui, ninguém não merece convocação. Bruno Guimarães, um dos melhores meio-campos da PL, atuando pelo Newcastle. Não acho nenhum absurdo convocar o Bruno Guimarães, e ele ele é absurdo. Tanto cria quanto defende, ajuda na criação de jogadas, taticamente é um excelente jogador. Caio Alexandre, vamos lá, Caio Henrique, perdão. Caio Henrique é um cara que hoje ele não é mais pior que quando a gente olha para a nossa lateral esquerda, a gente vê um imenso vazio, porque a gente conta única e exclusivamente até agora com o Alexandre, que é o cara mais confiável, e olha para você ver, é um cara que às vezes deixa muito na mão na questão do apoio. Ele apoia muito bem, tem um ótimo passe, mas quando a gente olha para um sucessor, eu não vejo no pós-Copa alguém que já esteja pronto para assumir essa vaga, porque eu acredito que o ciclo do Alexandre na seleção brasileira ele se encerra assim que a Copa de 2026 acabar. E infelizmente, quando a gente olha para isso, a gente não enxerga um excelente ou que seja bom para ocupar essa vaga. Então, pensando em ter um cara pronto já, talvez ele mereça convocação. Mas muito mais por escassez de jogador do que propriamente por mérito esportivo. Carlos Vinícius, cara, eu gosto do Carlos Vinícius. É um atacante bom, sim. No Grêmio chegou e resolveu.
vem resolvendo alguns jogos, vem fazendo boas partidas, mas me perdoa, é nem a pau. Carlos Vinícius, nem a pau. Casemiro, o maior jogador da geração Neymar, merece convocação. E outra coisa, titular. Titular porque, velho, por mais que a gente tente fugir disso, hoje não existe um meio-campo que única e exclusivamente faz a função de defender. Ele é um meio-campo que tem muito refino no passe. É um cara que tem um chute de longe, apesar de não usar muito isso. Mas quando você assiste jogos do Manchester United e você vê o quanto esse cara ainda faz, mesmo já estando numa idade um pouco mais avançada, mesmo já não estando nos seus melhores anos da carreira, isso mostra o quanto ele consegue ser importante. Se não me engano, houve uma sequência recente em que, quando ele não esteve em campo, o Manchester United perdeu 20 ou 30% a mais de duelos no meio campo e 15 a 10% de partidas sem ele presente em campo. Então mostra que ele ainda hoje consegue sim ter impacto direto na atuação dos times que ele passa. E é um jogador extraordinário. Felipe Coutinho. Cara, o Coutinho, ele é diferente. Isso é inegável. Ele tem talento, ele é um jogador muito dinâmico, é um cara que é muito versátil, joga mais aberto, joga pelo meio. Com o Diniz, começou a jogar mais recuado, pode fazer a armação das jogadas, é um cara que tem passe, tem chute, bola parada. Mas eu acho que hoje não tem como. Ele é um cara que não merece convocação para a seleção brasileira. Pensando também em uma seleção que consegue gerir melhor a questão da idade, em ter jogadores que estão competitivamente bem com, vou usar a palavra, vigor físico. Porque hoje o Coutinho ele já não aguenta mais jogar 60 minutos, 90 minutos completos, em caso de alguma emergência ali. Mas eu prefiro contar com... mas aí vem outra coisa também, né? Por ser um jogador extra classe, né, e ainda ter como render, eu preferiria, né, caso... Não acharia também nenhum absurdo você chamar o Coutinho para contar com 30, 40 minutos de um jogador muito bom. É melhor do que você contar com 90 minutos de um jogador mediano. Então eu posso mudar esse critério, mas eu acho que hoje o Coutinho também não entra na convocação. David Neres. O David Neres é um jogador que é muita bola e pouca mídia. Eu gosto muito do futebol do David Neres. Eu achei que quando ele foi para Napoli, ele ia ser testado num nível maior, porque a liga holandesa tem uma disparidade muito grande com a liga italiana, mas mesmo assim ele mostra que não sentiu o impacto. E além de ser um cara muito efusivo, é um cara muito agudo, é um cara que não tem medo de ir para cima. Mas a seleção, ela tem grandes jogadores na faixa lateral do campo. Você conta com ele. A concorrência na direita é desleal. Infelizmente, você tem que disputar a posição com jogadores como Rodrigo, como Estevão, como Rafinha. É um pouco desleal. Então, por isso, hoje ele não merece convocação. Mas se ele for chamado também, não é nenhuma surpresa. Vamos lá, Ederson. Gosto do futebol do Ederson. Acho ele um meio-campo muito interessante, porque ele é forte, é um cara que tem força física, assim como o Casemiro, não tanto quanto, mas é um cara que se aproxima. Tem força física, tem bom passe, tem chegada, tem pisada na área. E eu acho que ele merece sim convocação. Merece convocação, porque eles têm jogadores que podem fazer mais de uma função, e eu acho que hoje o fato de você ser um jogador versátil, eu acho que te coloca à frente de outros jogadores, por mais que esses outros jogadores possam te contribuir com um passe melhor,
com a versatilidade você consegue preencher mais espaços, né? Algumas lacunas. Espero que vocês tenham entendido o que eu tenha dito, né? Então, vamos para Douglas Santos. Douglas Santos tá no Zenit hoje. É um lateral esquerdo bom. É um bom lateral esquerdo. Mas ele joga numa liga que descredencia um pouco. Apesar de eu gostar do futebol dele. Mais uma vez, entra no mesmo critério do Caio Henrique. Eu acho que pela falta da gente não ter um lateral pronto, claro, aí você pode colocar aí o Carlos Augusto. Eu acho que realmente vai ficar entre os dois aí essa vaga na lateral esquerda aí para os próximos anos da seleção brasileira. Ou Douglas Santos ou Carlos Augusto. Então vou colocar ele aqui como merece convocação. Ederson por tudo que fez no Manchester City, mas eu acredito que essa troca que ele acabou fazendo para jogar na Turquia, não que isso tenha diminuído o seu prestígio, não que isso mude muita coisa também, porque a gente está falando de Bento joga na Liga Saudita, né? E eu acredito que a Liga Turca é mais competitiva do que a Liga Saudita. Eu digo no sentido, obviamente, de equiparação de confrontos. Então eu vou colocar o Ederson aqui como merece convocação. O Endrick merece convocação, velho. Não tem pra onde correr. A gente tem uma falta a gente sente muita falta de ter um cara mais que tenha presença diária. Tudo bem que o Endrick não é esse jogador, mas é um finalizador nato. O que ele tem menos de 3 jogos no Lyon, já tem mais de 4 participações em gols. Então ele realmente mostrou que o que faltava para ele eram minutos, eram oportunidades. Ele merece sim ser convocado. Estevão é titular. Estevão é o futuro da seleção brasileira, e isso é inegável. O que esse moleque tem feito no Chelsea com poucos minutos em campo. Ele tem poucos minutos em campo, e quando entra, muda o jogo. Fred nem a pau. Pô, isso aqui é loucura. Martinelli merece convocação. Vem jogando no Arsenal, que provavelmente vai ser sim o campeão inglês. E é uma peça importante desse elenco. E eu acho que isso credencia ele sim como merece convocação. O Gerson veio para o Brasil, fez essa mudança. Quando veio, foi a contratação mais cara do futebol brasileiro. Mas ainda não mostrou o porquê merece voltar a ser convocado. Hoje ele não merece convocação. Hugo Souza, Neneca. Gosto do Neneca, eu acho que é um goleiraço. É um cara que tem potencial, ainda é jovem, pode sim ser maturado, pode vir a ser o cara que vai ficar com a vaga do gol da seleção. Como também pode ser ele, pode ser o Brazão, pode ser o Bento. E eu acredito sim, olha só, a gente tem goleiros muito bons aí para ficar com essa vaga, né? Mas hoje o Neneca, para mim, ele é um cara que está mais atrás do próprio Brazão. Claro, ele está à frente no sentido de ele é mais bem quisto na seleção brasileira, porque ele já é convocado com mais regularidade. Mas eu vou colocar ele como merece convocação, mas eu coloco ele atrás, por exemplo, aqui do Brazão. Igor Jesus. Velho, como eu disse, o Igor Jesus, ele veio a ser uma solução. Ele pode sim ser uma solução para aquilo que a gente vem sentindo falta na seleção brasileira, que é um atacante de referência, de força física, que se impõe fisicamente aos zagueiros. É um cara alto, é forte, ainda é jovem, fez 25 anos, vai fazer 25 anos por agora. Mas
eu não colocaria ele como unanimidade. Hoje eu acho que tem jogadores que merecem mais a convocação do que ele, colocando aí o próprio Igor Thiago, que eu esqueci de colocar na lista, acabei de perceber isso aqui. O Igor Thiago merece mais do que ele, se for no sentido de um teste, e é um cara que eu acredito estar mais preparado. Não sei como vai ser o Igor Thiago na seleção brasileira, por que eu não sei, eu vou até fazer um vídeo com relação ao Igor Thiago. Porque a minha dificuldade com o Igor Thiago, por mais que eu goste muito dele, da história dele, a superação, os papéis que ele faz dentro de campo, é rápido, é alto, é forte, se impõe fisicamente, defensivamente ajuda muito. Isso é algo que na seleção brasileira conta e conta bastante, fazer essa pressão, mas o Igor Thiago a gente não sabe como ele vai funcionar em um elenco que não joga em função dele, em que o Bournemouth, o Benfield, ele não joga ele joga pro Igor Thiago, assim como o City joga pro Haaland. Ele sempre deve ser o finalizador das jogadas. Então, eu não sei exatamente o quanto isso pode mudar no jogo dele, e isso pode fazer até com que ele seja frustrado e a percepção que as pessoas terem dele ser ruim, né? Então, eu acho que nesse cenário onde ele não é o principal jogador, não é o centro das jogadas, eu acho que o Igor Thiago é mais testado. Já foi mais testado. Igor Paixão, cara, é outro cara que, assim como o David Neres, tem muita bola e pouca mídia. Mas como eu disse, a concorrência é desleal demais. A concorrência que ele tem é muito desleal. O David Neres pela direita e o Igor Thiago e o Igor Paixão pela esquerda. Na França, ele é unanimidade. Ele e o Greenwood no Marseille estão fazendo chover jogo após jogo. E cara, ele merece convocação, assim também como o David Neres, mas talvez para ser testado na esquerda, sim, eu acho que seria uma boa opção para ser testado. Jean Lucas, eu acho que nem a pau. O Jean Lucas é muito inconstante. É um cara talentoso, foi testado, teve bons momentos sim no último ano, chegou a ser testado na seleção brasileira, mas nem mostrou que merece, que nem colocou dúvida, né, no Ancelotti, e acho que acabou perdendo espaço. Foi um teste que eu acho que não valeu muito. Cara, o Joelinton merece ser convocado. O Joelinton é também, assim como o Bruno Guimarães, uma das peças principais da construção e do meio campo ali do Newcastle, e ele tem sim qualidade para estar no meio campo da seleção brasileira, talvez como reserva. Eu vou botar ele como reserva aqui, e o Bruno Guimarães como titular. Vou subir ele para titular aqui. Cara, o João Gomes, o Gago. Cara, o Wolverhampton, ele não vem fazendo um ano espetacular, e claro que isso reflete nas atuações individuais, tanto do próprio André quanto do próprio João Gomes. E isso deve sim ser levado em consideração, mas o João Gomes perdeu muito espaço na seleção porque ele não é tão versátil quanto os outros jogadores que que jogam nessa parte do campo. Mas ele tem um bom passe. Claro, não tem um passe do Casemiro, não tem um passe do Bruno Guimarães. Cadê o Bruno Guimarães aqui? Não tem um passe do Casemiro, não tem um passe do Bruno Guimarães. Não é versátil como o Ederson. E acho que no confronto direto entre ele e o Joelinton, eu acho que acaba a corda estourando pro lado dele e o Joelinton sai na frente nesse caso. Então hoje eu acho que o João Gomes não merece convocação. O João Pedro, assim como o Estevão, tem poucos minutos em campo pelo Chelsea, e quando entra, muda o jogo. Cara, o João Pedro é sim um bom jogador. A gente
tem poucas opções de ataque hoje que merecem, né, inevitavelmente estar na seleção brasileira. E hoje ele é um atacante que é mais finalizador, né? Um cara mais finalizador, tem boa movimentação e ajuda muito construindo jogadas. Cara, Luciano Juba. Não, nem a pau não. Vou colocar ele como não merece convocação. O Luciano Juba teve sim um teste dele na seleção, mas eu acho que foi outro teste que não caiu bem. O Caio Jorge, para mim, merece convocação pelo ano que fez no futebol brasileiro. Ah, mas foi só um ano. Cara, ele segue fazendo gol aí. Mesmo, e eu acho que ainda mais agora com as adições que foram feitas ali no Cruzeiro, talvez agora ele consiga se provar como um dos atacantes que merece estar na lista da convocação. Léo Jardim. Cara, o Léo Jardim, atuando pelo Vasco, ele é extremamente testado, muito testado mesmo. O time do Vasco, ele sofre muitas finalizações durante o jogo. E o Léo Jardim, ele mostra que ele é um cara diferente. Ele tem uma impulsão muito boa, ele tem reflexo, é jovem. Ele merece convocação, sim. Merece convocação. Isso é inacreditável ele não ir. Quando eu digo inacreditável é porque o próprio Neneca vai e o Léo Jardim não tem tanto espaço. Até com relação ao Brazão também. Eu acho que tanto o Brazão quanto o Léo Jardim são extremamente testados, muito mais do que o Neneca, mas o Neneca, por ter mais prestígio, talvez pelo potencial e tudo que se espera dele, saia na frente. Léo Ortiz eu acho que seria uma boa adição para a zaga do Brasil. Teve machucado no período crucial das últimas convocações, e eu acho que isso fez ele ficar um passo atrás de alguns outros que acabaram sendo convocados. Hoje eu não chamaria, hoje não merece convocação, porque estamos bem servidos, porque quando eu coloco que o Alexandre merece convocação, que faz os dois lados da zaga, eu acho que ele se torna melhor por ser mais versátil, até por fazer lateral também. Já o Léo Pereira, por outro lado, merece convocação, porque a gente carece desse zagueiro pela esquerda, o zagueiro canhoto, que por muito tempo isso foi esperado do Beraldo, mas infelizmente não se provou. O Beraldo pode sim ter uma convocação para a Copa do Mundo, porque é jovem e porque é bom, muito bom inclusive, e a gente pode ter ele na Copa do Mundo sim. Não seria nenhum absurdo isso. Cara, o Piton hoje é nem a pau. Por mais difícil que pareça, é nem a pau. Tem jogos do Vasco em que até o próprio Pumita, Uma Rodrigues, ele vem sendo mais funcional. Vou usar essa palavra, funcional, porque para o que o jogo precisa, o Pumita é mais necessário. Mas o Piton, sim, ele é um bom jogador, ele tem um passe bom, chegou a ser cotado para sair do Vasco, para ir para a Europa. O próprio Milan demonstrou interesse nele, mas hoje ele é nem a pau. Perdeu muito espaço com o Diniz recente, né? Acho que teve machucado também. Luiz Henrique não merece convocação. A mudança dele pro mercado russo fez muito mal para ele, mas é um cara assim que quando joga na seleção ele mostra o potencial enorme que ele tem. Mas eu acho que eu não levaria, porque tem jogadores que merecem mais oportunidades. Se bem que vou mudar. Vou colocar ele porque ele já se provou na seleção brasileira e mostra que é bom. Isso aqui, esse cara aqui é unanimidade, Gabriel. Ele e o Saliba, melhor dupla de zaga do campeonato inglês. É titularíssimo do Arsenal. E é um dos melhores Arsenals desde do Arsenal dos Invencíveis, né? Então,
É isso aí mesmo. Então, Malcom e Marcos Leonardo, nem a pau. Não merecem convocação. São bons jogadores sim. O próprio Malcom se mostra ser importante. O Malcom é mais importante do que o Marcos Leonardo no Al Hilal, mas não acho que isso os credencia a estar como postulantes a alguma posição na seleção brasileira. Marquinhos titular, eu acho que ele e o Gabriel são a dupla de zaga titular, devem ser a dupla de zaga titular. E isso eu acho que não vai mudar, pelo menos a não ser que algo excepcional aconteça, a não ser que um dos dois se machuque, por exemplo. Matheus Cunha, cara, o Matheus Cunha merece convocação, merece sim, ele tem se mostrado ser um cara muito oportunista nas chances que tem, inclusive com a troca de técnico do United fez bem para ele. O Carrick vem utilizando ele de uma maneira um pouco diferente, dando ele um papel mais de protagonista, dando mais chance para ele aparecer, e eu acho que isso faz muito bem para ele. O Martinelli do Fluminense meio campo não merece convocação. Foi testado algumas vezes, mas pelo menos no que eu vi, no meu critério, não coloca essa pulga atrás da orelha. Isso acho que não credencia ele a estar selecionável, né? Matheus Pereira do Cruzeiro é um dos melhores jogadores atuantes, um dos meias mais celebrados do futebol brasileiro hoje. É diferente, tem passe. É um cara que eu acho que poderia sim ser testado. É um cara que ele é selecionável sim, ele merece convocação. Também para coroar o ano que ele fez. E agora, acho que longe das dúvidas e das polêmicas que ele havia se envolvido aí no final do ano passado, eu acho que agora ele está com a cabeça mais leve, deve sim mostrar um futebol melhor. Claro que a situação do Cruzeiro também tem que mudar um pouco, né? Porque desde a troca do treinador aí, o Cruzeiro não vem mostrando bom futebol. O Maurício não merece convocação. O Maurício, desculpa, mas ele não é isso tudo. Ele não faz tantas funções quanto alguns outros jogadores do meio de campo e não é tão qualificado quanto os outros, né? Em momento algum eu estou desrespeitando ele, mas eu estou colocando ele atrás de outros jogadores. Para mim, esse cara aqui, se ele não for titular, aliás, ele merece ser titular. Eu acho que o Ancelotti ele tem que achar algum lugar para colocar o Militão. E isso ele vai tirar ele não vai poder tirar nem o Gabriel, nem o Marquinhos, e ele tem que dar um jeito de colocar o Militão. Ou ele usa 3 zagueiros, ou ele bota o Militão como lateral direito, né? E cara, ele tem que arrumar isso aí de algum jeito. Murídio merece convocação demais, eu sou fã do futebol desse moleque. É jovem, Barcelona já foi atrás dele, o Real Madrid já foi atrás dele. E eu acho que a gente perde muito não contar com um cara. Assim, ele é um pouco. As pessoas têm preconceito com ele porque ele é aquele zagueiro, é um zagueiro mais raiz, né? É uma geladeira, não faz curva, cintura de cimento, mas é muito certeiro nos botes. É muito bom mesmo. Esse aqui eu vou deixar para o final. Esse aqui. Hoje, o Lucas Paquetá ele não merece convocação. Vamos ver o que ele vai ser no Flamengo. Vamos ver se agora, de acordo ele, né, ele voltou para casa porque ele precisava. Ele precisava mais do Flamengo do que o Flamengo precisava dele. E ele vai se empenhar aí para jogar essa Copa do Mundo. Vamos ver o quanto que ele consegue entregar para poder colocar essa dúvida na cabeça do Ancelotti. Pedro Queixada hoje também não merece convocação, porque ele teve um fim de ano muito complicado no Flamengo, lesões, um jejum de gols, mas o Pedro ele definitivamente é um dos atacantes mais qualificados que a gente tem hoje, mas hoje eu não o convocaria, pelo meu critério, colocando em vigor aí participações diretas em gol, por exemplo, né? Ele fica atrás de
do Igor Jesus, ele fica atrás do próprio Igor Thiago. Mas em técnica ele se sobressai muito em relação, por exemplo, ao Igor Jesus. Só para a gente seguir na mesma linha. O Paulo Henrique merece convocação, porque é o melhor lateral direito que a gente tem à disposição aqui no futebol brasileiro. E eu acho que isso é inquestionável. Ele teve, sim, momentos nos últimos jogos, aí, principalmente, de algumas falhas individuais, mas eu acho que isso não, pelo menos até na minha percepção atual, ele não perdeu o seu espaço. Rafinha é titular da seleção brasileira. Não, acho que poupa tempo. Isso aqui é poupa tempo. Cara, o Ryan não merece hoje, mas pode ser sim que ele mereça a convocação. Vamos ver o que ele vai fazer no Bournemouth, porque é um clube menor da Inglaterra, é um clube que precisa de peças, vendeu seus principais jogadores recentemente, e eu acho que ele vai ter muito espaço. Vamos ver o que esse moleque vai mostrar na Premier League. Eu coloquei aqui o King Naldo. O King Naldo foi o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Mas desculpa. King Naldo nem a pau. O King Naldo na Copa do Mundo ia ser resenha, né? Richarlison Pombo. Cara, eu gosto do Richarlison. Acho que ele tem cara de seleção brasileira. Mas é difícil, mano. É difícil. Eu acho que ele vai acabar sendo convocado por afinidade com o Ancelotti. Mas não, na verdade ele não merece ser convocado, mas ele vai acabar sendo convocado por afinidade com o Ancelotti. O Rodrigo vem encontrando seu futebol no Real Madrid e tem mostrado também que já mostrou na seleção brasileira que é sim muito capaz de contribuir. Então ele merece convocação e eu acho que por agora deve ser reserva. Desculpa, Samuel Lino nem a pau. Cara, a convocação dele foi muito em função dele ter ido pro Flamengo. Desculpa, mas a realidade é essa. Ele não é nem selecionável. Mas foi uma emergência pro lugar do Neymar. Não. Samuel Xavier também não. É bom lateral. Tem sido um dos mais importantes aí para essa fase do Fluminense. Foi importante na sequência do ano de 2023, mas teve um 2024 um pouco apagado, e no ano passado acho também que o desempenho, vamos colocar aqui, surpreendente, mas surpreendente no sentido de ruim, individualmente fez ele ter muito menos destaque. Talisca não merece convocação. Talvez se aproveitar o fim da janela europeia para voltar para o Brasil, consiga colocar alguma dúvida no Ancelotti, mas não. Eu acho que é muito complicado isso aí. Vamos para Thiago Silva. Thiago Silva hoje... Eu convocaria o Thiago Silva. Mas como ele mudou de clube recentemente, eu acho que ele não teria espaço. Vamos ver. Tá, ele pode mudar essa situação, sim, com certeza. Eu gosto muito do Thiago Silva, acho ele completamente capacitado de estar nessa seleção, assim como tem jogadores que são convocados, como o próprio Alexandre, Danilo, são convocados para ser experiência, para ser um mentor, e isso eu acho que conta muito. Eu vou tirar alguns jogadores logo aqui, de cara aqui, ó. Vitinho, do Botafogo, não merece, nem a pau. Ignácio, do Fluminense, também não merece nem a pau. Guilherme Arana, nem a pau. Ian Couto, também nem a pau. O Wesley merece ser convocado. E aí nós temos aqui Vinícius Júnior, que hoje ainda é titular da seleção brasileira. Vinícius Júnior ainda é titular da seleção brasileira. Vitor Roque merece convocação.
Aqui é o Evanilson, né? Pô, esqueci o nome desse maluco, velho. Eu vou colocar na tela aí. Mas eu tô ligado na dele, ele não merece convocação. E Neymar Júnior. Rapaziada, o Neymar Júnior. Ele depende muito desse primeiro semestre do Santos. O que o Santos conseguir ajudar ele agora nesse primeiro semestre vai ser extremamente importante. Os resultados, o apoio. Eu acho que ele está trabalhando duro para conseguir fazer parte desse elenco. E eu acho que muito da capacidade que a seleção brasileira vai ter de ganhar essa Copa do Mundo vai passar sim por ele. Mas hoje ele não merece convocação. Hoje ele não merece convocação. Então eu acho que fica sim a minha tier list. Se você discorda de alguma coisa, você bota aí nos comentários. E eu acho que não tem nem muito a discutir aqui. Eu acho que tá uma lista bem honesta, seguir um critério justo. Claro, tem parte sim parcial da minha opinião, mas eu acho que tá sim de bom tamanho. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa lista. Monte a sua. Diga o que você mudaria, quem não mereceria ser convocado, quem merece. Quem dos que eu mudei aqui nem a pau deveria estar na seleção brasileira. Então, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.